gente, olha só quem voltou. Pois é, voltei e agora é pra valer. Bom, quem me acompanha sabe que eu estou sumida aqui desde janeiro, acho que desde janeiro. Mas muitas coisas aconteceram, muitas coisas passaram aqui por essa cabecinha. E eu confesso que muitas vezes eu pensei em desistir do canal, né? Mas eu tô aqui hoje pra contar o meu testemunho, contar algumas coisas que Deus trabalhou em mim. Confesso que segunda ou terceira vez, acho que é a terceira vez que eu sento aqui pra gravar esse vídeo e eu não consigo gravar. Eu acredito que agora vai, porque eu fiz um propósito que eu só ia voltar aqui pra tentar gravar esse vídeo novamente depois que eu contasse meu testemunho lá na igreja. Isso aconteceu ontem no domingo, hoje eu tô gravando uma segunda-feira. E então tô aqui, espero conseguir ir até o final, que das outras vezes eu não consegui, né, ir até o final, mas estamos aqui pra contar esse testemunho. E eu quero começar desde lá do começo pra poder situar vocês aí do que aconteceu. Bom, quem me acompanha lá no Instagram sabe mais ou menos o que aconteceu comigo, né, que eu estive internada por 8 dias. Né, mas eu vim aqui contar tudo pra vocês, que muita gente, quando eu peguei o celular depois, fui ver o celular, tinha muita mensagem perguntando o que aconteceu, como que aconteceu, o que tá acontecendo. E confesso que eu queria dar mais detalhes antes, mas eu não me sentia preparada pra isso. Eu não me sentia pronta, porque eu ainda, na verdade, não é que eu já entendi, eu ainda estou entendendo tudo o que aconteceu, ainda estou entendendo por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Confesso que ainda tenho algumas dúvidas pairando aqui na minha cabeça, mas decidi vir aqui contar. Claro que eu não vou contar tudo, tem coisas que são muito pessoais, que eu creio que Deus permitiu que acontecesse, que é pra mim viver no meu secreto, no meu escondido, e que não é pra mim expor em redes sociais. Mas vou contar por cima o que aconteceu. Vou pegar aqui o meu calendário, porque a pessoa aqui é meio ruim de data, né? Eu só sei o dia que eu fui internada porque foi dia 1º de julho. Porque senão eu ia ter que ficar olhando no calendário. Mas vamos lá. O que aconteceu? Pra quem não sabe, eu tenho microcálculo renal no rim direito. Eu sempre falo pelas mãos da aliança, gente. No rim direito eu tenho várias pedrinhas, né, que são muito pequenininhas, 0,3, 0,2 milímetros, como se fosse açúcar cristal, mais ou menos isso. E ano passado, quando eu fiz acompanhamento, o médico falou que não valia a pena tirar, né, que era mais arriscado do que eu ficar com elas, então eu convivo com essas pedras, né, e vira e mexe, eu acabo tendo algum tipo de infecção de urina ou algum tipo de dor, por conta que às vezes essas pedrinhas resolvem dar uma passeadinha. Então é uma coisa que, querendo ou não, eu me habituei, não acontece com frequência, mas de novembro pra cá aconteceram duas vezes ou 3 vezes, se eu não me engano. E por conta disso, vira e mexe eu tenho infecção de urina, né? Então o que aconteceu? Vamos pro calendário. No dia 26, foi uma sexta-feira, 26 de junho, a última sexta-feira de junho, eu comecei a sentir muita dor nas costas. E quem tem microcálculo, quem teve cálculo renal já sabe. Quando começa uma dor aqui, aquela dor aguda, forte, você já sabe o que é. E aí, como eu sempre tenho medicamento em casa, eu fui lá, tomei o remédio que é pra dilatar o canal, né, pra pedrinha sair. E na sexta-feira senti essa dor, tomei o remédio, no sábado zero dor, nada, não sentia nada, vida que segue, né? Então, continuei vivendo. Domingo fui pra igreja, né, porque aqui os cultos voltaram no final do mês passado, e no final de junho, né, fui pra igreja, tal, segunda-feira trabalhei normal, terça-feira comecei a trabalhar. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, eu comecei a sentir dor, só que aí já não era dor nas costas, porque a primeira dor que eu senti nas costas foi uma dor que foi dor nas costas, não foi dor de infecção de urina. Quem já teve infecção de urina sabe que você não sai do banheiro, é de 5 minutos no banheiro, e na sexta-feira eu não senti isso. Mas na terça-feira, quando a dor voltou, ela já voltou acompanhada desse sintoma, de você ir no banheiro de 5 minutos e não fazer nada, né? Porque é a dor da infecção mesmo. E aí eu fui lá, tomei o remédio novamente, porque, gente, vamos ser realistas aqui. Quem, em sã consciência, em época de pandemia, quer bater as caras lá no pronto-socorro?
Ninguém. O meu medo era ir pro hospital. Eu não queria enfrentar um hospital por conta de tudo que a gente tá vivendo, né? Então eu optei por tomar o remédio de novo em casa e esperar pra ver o que ia acontecer, né? E aí quando foi anoitecendo, dando 7, 8 horas da noite, a dor começou a piorar e piorar e piorar e piorar muito. Eu não saía do banheiro. Não saía. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E era uma dor que eu nunca tinha sentido aquela dor na minha vida, sabe? Porque quem tem infecção de urina é uma dor que vai e volta, mas a minha dor era constante, ela não passava, ela não dava um minuto de trégua. E aí meu marido chegou do serviço, era mais ou menos umas 11 horas da noite, eu falei pra ele que eu não tava bem. E aí ele falou, vamos pro hospital. E eu falei, não, tomei o remédio, vamos ver o que acontece. E aí eu passei a noite toda aqui no sofá, porque meu quarto é pra lá e meu banheiro é aqui. Então aqui no sofá era mais perto do banheiro. Eu passei a noite todinha em claro aqui. Pra falar que eu não dormi, eu dormi era por volta, sentindo muita dor. Eu dormi era por volta de 4 e pouco da manhã, foi a última vez que eu lembro de ter olhado no relógio. Mas eu acredito que eu só dormi, gente, porque o meu corpo tava cansado. Porque eu ainda estava com dor. Mas aí quando eu vi que me deu sono e que eu ia conseguir dormir, eu pensei, tô melhorando, né? E aí eu acordei por volta de 6h30, quase 7 horas ali nesse período. E eu vi que a dor, na verdade, tava 3 vezes pior. E aí eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ir pro hospital. Acordei meu marido, falei pra ele, me leva pro hospital, eu não tô aguentando mais de dor. E aí a gente se arrumou, tudo, corremos pro hospital, chegamos no hospital, era mais ou menos 7h40 da manhã. E aí, como eu já tive isso várias vezes, começou todo aquele procedimento, né? Faz a ficha, mexe pressão. Nisso eu tomei um susto. A minha pressão tava 15/10. A minha pressão geralmente é 11/7, 11/6. Minha pressão é abaixo do normal, mas minha pressão geralmente é baixa. E aí quando a moça falou 15/10, eu fiz assim, tipo, nossa. Aí ela olhou assim, vou medir de novo. A menina da triagem, né? Na hora que ela mediu de novo, deu 14/10. Ela falou, realmente tá alta, provavelmente por conta da dor, né? Aí esperei, foi muito rápido, gente, muito rápido. O médico me chamou, entrei pra consulta. Aí o médico pediu exame de urina, exame de sangue, ultrassom. Eu já expliquei pra ele, né, o meu quadro. Falei pra ele que às vezes o ultrassom não pegava. Ele falou assim, não, vamos fazer ultrassom, se eu achar melhor eu faço uma ressonância, né? Falei, tá bom. Aí fui lá, depois que passei com ele, ele falou, vai primeiro tomar medicação antes de fazer o ultrassom, porque pelo menos a sua dor melhora, né? Aí fui tomar medicação, nisso já tirou sangue, já colheu urina e fiquei na medicação. E a dor, gente, ela não passou depois da medicação, a dor melhorou, ficou uma dor suportável, mas ela não passou por completo, sabe? Ela melhorou. E aí terminei de tomar medicação, desci pra fazer ultrassom, chegou lá, foi uma briga, porque eu era prioridade, porque eu tava vindo do pronto-socorro, né? Só que nisso eles não me deram a prioridade e eu fiquei lá, e aí foi quando a dor voltou. E na hora que a dor voltou lá embaixo, eu já vou começar a chorar. Desculpa, gente, é que é difícil lembrar todos esses detalhes, sabe? Ai, respira, Silvia. Na hora que a dor voltou lá embaixo, eu falei pra enfermeira, quantas pessoas estão na minha frente? Ela, 3. Eu falei assim, mas eu sou pronto-socorro, eu sou urgência. Ela olhou assim pra mim, eu falei, moça, a minha dor tá voltando. Ela, qual é o seu caso? Eu falei, eu tô com suspeita de pedra no rim, né? Aí ela olhou assim, meio assustada. Eu falei, eu tô com muita dor de novo, porque pra fazer ultrassom, você tem que beber muita água pra encher a bexiga. E isso fez a minha dor voltar. E eu falei pra ela, eu não vou aguentar. Ela falou assim, não, eu vou fazer, espera 5 minutos que quando sair, aí você entra. Só que nisso eu já tava chorando, gente, eu já tava em desespero. Porque a dor voltou, né? E lidar com a dor é muito difícil. Aí entrei, fiz ultrassom. Aí saí de lá, corri pro banheiro fazer xixi, porque eu não tava aguentando, né? Com a bexiga cheia, infecção de urina. Aí subi de volta. Nisso que eu subi de volta, já com o resultado do ultrassom, tá até aqui meus exames. Deixa eu pegar meus exames. Quando eu subi com o resultado do ultrassom, eu fui lá na onde eu tomei a medicação pra entregar, né, pra eles que dão pro médico. E perguntei, meu exame... Nisso, nesse meio tempo, o meu marido, o Gilmar, ele veio pra casa. Eu falei pra ele, amor, provavelmente eles vão me dar remédio pra tomar em casa, né, como é toda vez. E como você tem que trabalhar, porque isso já era umas 11 horas, gente, quando eu voltei do ultrassom. Eu falei, antes de ir pro ultrassom, ele veio embora. Eu falei, então, como você tem que trabalhar, vai pra casa, né, que eu pego um Uber pra ir embora, não tem problema. Porque naquele momento, antes de eu descer pro ultrassom, eu ainda tava sem dor, né, tava com uma dor suportável, porque eu acreditei que era dor que tinha machucado, mas enfim.
sim. Ele, então tá bom, então eu vou pra casa, mas você me liga qualquer coisa. Eu falei, tá bom. Nisso ele veio embora, eu fui fazer o exame do ultrassom. Quando eu voltei, eu fui entregar o ultrassom lá, né, na sala onde eu tomei medicação, falei pra moça, será que meu exame de sangue e urina já ficou pronto? Aí ela falou assim, deixa eu dar uma olhada. Aí eu esperei uns 2 minutos, ela voltou e falou assim, olha, tá pronto, mas eu preciso esperar a assinatura do laboratório que ainda não tá assinado pra mim imprimir. Aí eu falei, tá bom. Ela, assim que assinar eu te chamo. Eu falei, tá bom. Nisso eu saí, né, lá no pronto-socorro, nesse horário, 11 e pouco, ainda tava bem vazio. Tinha pouca gente e aí meu celular tinha descarregado, né, e aí eu vi uma tomada assim, não tinha nem cadeira perto. Eu pluguei o celular pra carregar e fiquei encostada no muro, na parede, né? Com o celular carregando em pé, né? E ali eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos. Foi quando essa mesma enfermeira que tinha pedido pra mim esperar pra ver se o exame tinha ficado pronto, veio me procurar. Falou, Silvia, chamou, né? Eu levantei a mão. Ela falou assim, você pode me acompanhar? Eu falei, posso. Na minha cabeça, os meus exames tinham ficado prontos e ela tava me levando pra sala do médico, pro médico ver meus exames. Nisso, a gente entrou no corredor onde eram os consultórios e aí tinha uma porta no final do corredor. A gente passou por essa porta e eu atrás dela e meu coração ali já começou a apertar, sabe? Aí a gente passou por essa porta, entrou em outro corredor, a gente saiu lá por trás da sala de medicação e aí nisso ela entrou num quarto assim que tinha 5 leitos. E ela falou assim, você vai ficar aqui no leito 1, você vai aguardar aqui que a médica vai vir falar com você. Aí eu pensei, tá bom. Aí nisso eu sentei na maca, né? Era uma maca. E eu sentei e tinha parede aqui e a porta era aqui. Nisso que eu olhei pra porta, que a porta tava aberta, tava escrito observação feminina. Naquele momento eu percebi que eu ia ficar internada. Tipo assim, vou ficar internada. Aconteceu alguma coisa, eu vou ficar internada. E aí eu mandei mensagem pro meu marido. Falei, eu acho que eu vou ficar internada. Mandei a foto da porta. Eu acho que eu tenho a foto ainda, se eu tiver, eu vou pôr aí no vídeo. Mandei a foto da porta com a mensagem, acho que eu vou ficar internada. Ele falou assim, por quê? Eu falei, eu não sei. Tô esperando o médico vir falar comigo. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, qualquer coisa você me liga. Eu tô entrando no serviço agora. Eu falei, tá bom. E aí, gente, passou mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. É porque assim, eu tô falando mais ou menos esse tempo, calculando pelo tempo que eu realmente fui internada, né? Porque a gente lá dentro, a gente fica meio paranoico, você não tem noção da hora. Eu não tinha noção do momento ali que tava acontecendo. Eu sei pelas mensagens que eu troquei mais ou menos a hora, mas falar que ali eu tava tendo noção da hora, eu não tava. E aí foi quando a enfermeira veio, né, uma enfermeira chefe, e falou assim, você consegue andar? Aí eu olhei pra ela assim e falei, consigo. Ela falou assim, você consegue ir lá dar entrada na sua internação? Eu falei, consigo. Aí nisso ela me deu um papel, e eu olhei no papel, embaixo tava escrito UT e circulado. Só que do lado do UT tinha um I. E o círculo tava por cima do I. O T, geralmente, pra quem faz muito exame, né, sabe que o T é a sigla pra fazer um ultrassom. Eu imaginei que eu ia ser internada, mas iam pedir um ultrassom pra mim, alguma coisa, e eu nem tchum, sabe? Aí na hora que eu cheguei na sala da internação, dei o papel pra moça, né, pra dar entrada pelo convênio, né, pro convênio autorizar, tem todo um procedimento. Aí ela olhou pra mim e falou assim, é UTI, né? Aí, na hora que ela falou isso, eu olhei pra ela assim e falei, é o que tá escrito aí? Ela falou, é. Falei, então deve ser. Aí, tipo, sabe quando você não assimila as coisas? Eu não tinha assimilado o que estava acontecendo. E aí eu voltei, né, da entrada lá, ela falou, quando estiver pronto para assinar, eu peço para te chamar de volta. Aí eu voltei para a sala de observação e aí eu sentei. Na hora que eu sentei era troca de plantão e aí eu vi as enfermeiras conversando, né? Então a enfermeira que estava cuidando de mim estava passando o caso para a enfermeira que ia trabalhar à tarde. A troca de plantão lá é 1h até 1h30, eles estão passando o plantão, né? Aí, gente, eu ouvi a enfermeira falando para outra enfermeira, a Silvia tá no leito 1 da observação, aguardando internação na UTI, com início de sepse. Quando eu ouvi aquela palavra, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz? Dá um Google. Dá um Google. Eu fui lá e dei um Google. Na hora que eu comecei a ler sepse, infecção generalizada e não sei o que, eu falei... Aí, naquele momento, eu fui lendo aquilo e o meu coração foi apertando e gente, sabe, eu não sei explicar o sentimento. É um sentimento de desespero, um sentimento de medo, um sentimento de, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque até então, a dor tinha voltado, mas acho que foi do nervoso lá de baixo, da ultrassom. Quando eu voltei, eu fiquei mais calma, então tava melhor. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu já comecei a ficar desesperada. E aí eu respirei fundo. Falei, não, calma.
Liguei pro serviço do meu marido e falei assim, olha, aí nisso que eu voltei, né, da internação, a enfermeira veio conversar comigo, perguntou se eu tinha dado a entrada, perguntou se eu tava sozinha. Aí eu falei assim, eu preciso ter acompanhante. Ela falou assim, é bom até você subir pra internação, é bom você ter um acompanhante aqui com você. Aí liguei pro meu marido, né, aí eu liguei pra ele e falei assim, oi, você consegue vir pra cá? Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu vou ficar internada. Ele falou assim, aí ele fez a pergunta, mas você vai ficar internada aonde? Aí eu já respirei fundo e Aí, gente, ali eu chorei muito. Aí eu falei pra ele, eu vou pra UTI. Aí ele, calma. E aí eu já comecei a ficar muito afoita, né, no telefone. Ele falou, calma, eu tô indo pra aí. Aí eu falei, tá bom. Aí nisso eu fiquei esperando, até esse momento, nenhum médica, ninguém veio falar comigo. Fora as enfermeiras pra me dar entrada na internação, ninguém. E aí passou um tempinho, meu marido veio correndo, ele chegou, aí eu comecei a conversar com ele, aí eu falei pra ele que eu tinha ouvido das enfermeiras que eu ouvi sepse e tal. Ele, calma amor, vai ficar tudo bem e tal. E aí eu comecei ali a conversar com ele, aí vieram colher mais exames, tiraram um monte de sangue de mim. E nisso, gente, só pra vocês entenderem, eu tava sem comer desde as 7 horas da noite. Isso já era 1h30 da tarde. Desde as 7 horas da noite eu tava sem comer nada. Nada, absolutamente nada. Eu passei a madrugada em claro e não tava sem comer nada. E eu não estava com fome. Eu não sentia fome. Nada de fome, sabe? Aí nisso, passou mais um tempo, colheram o exame, né? Mais exame. Aí veio a enfermeira me entregar o kit, né, o avental, o kit higiênico, tem shampoo, condicionador, escova de dente, essas coisas. E pediu pra mim trocar de roupa, tirar brinco, tirar aliança, tirar tudo, que lá na UTI não podia usar nada. E eu acho que ali foi quando caiu a ficha. Gente, eu não tô chorando, eu quero que fique claro aqui. Não tô chorando por sofrimento, mas é porque relembrar o sentimento que eu tive naquele momento é difícil. Então é por isso que eu tô me emocionando assim. Mas eu vou conseguir, vamos lá. E aí eu fui trocar de roupa, tirei aliança, tirei brinco, coloquei o avental do hospital e aí eu deitei na cama. Eu acho que foi ali caiu a ficha. E ali eu chorei muito. Eu me segurei, porque meu marido tava ali segurando na minha mão, falando calma, vai dar tudo certo. Só que as lágrimas vinham, eu não tinha como controlar, sabe? E aí passou mais uma meia hora, 1 hora, não sei direito. E aí vieram me buscar pra ir pra internação, pra UTI. Aí nisso já colocaram aqueles eletrodos, né, que eles colocam, já me ligaram no negócio de controle cardíaco. E o meu coração disparado, gente. Eu acho que eu tava tão nervosa com a situação que meu coração batia 150, fácil, assim. E aí o pior momento pra mim, foi quando o meu marido, são os dois, assim, né? Foi aquele espaço de tempo. Quando meu marido viu, né, que era hora de se despedir, que eu tava subindo pra UTI, ele saiu de perto, porque eu vi que ele também não tava muito bem. E ali eu respirei fundo. E aí nós saímos da onde eu tava, da observação, pra subir pra UTI, que era em outro prédio, tinha que passar por um monte de lugar. E aí eu acho que já era mais ou menos umas 3h30 da tarde. E nisso o médico não tinha vindo falar comigo, não. Ninguém tinha vindo falar comigo o que tava acontecendo. E aí nós passou por todos aqueles corredores que eu caminhei quando eu fui pra observação. E aí na hora que chegou no pronto-socorro, pra passar pelo meio do pronto-socorro, o pronto-socorro tava lotado de gente, lotado, tinha muita gente. E aí, gente, o que eu vou explicar parece forte, mas é o sentimento que eu tive. Eu tava ligada à máquina, controlando meu batimento cardíaco, minha pulsação, minha, como que fala, oximetria. E na hora que eu passei pelo pronto-socorro, que tava lotado de gente, que as pessoas foram dando espaço para os médicos passarem comigo com a máquina, meu marido do lado, todo mundo que abria espaço olhava nos meus olhos com uma cara de dó, sabe? De, meu Deus, o que será que ela tem? E eu me senti como se fosse num cortejo, assim, gente, porque todo mundo olhava pra mim, abrindo espaço e olhando, sabe? Era ao mesmo tempo um olhar de curiosidade, mas um olhar de pena, um olhar de, nossa, ela deve estar muito mal, porque com a máquina do lado apitando, meu coração disparado. Gente, eu não sei explicar, sabe, o que eu senti, mas se eu pudesse traduzir em palavras, é isso, como se eu estivesse num cortejo fúnebre. Foi isso que veio na minha cabeça, sabe, naquele momento.
E aí a gente foi, passou por fora do prédio pra descer. Aí chegou no elevador, o elevador tava cheio, o pessoal tudo desceu pra mim subir. Aí na hora que subiu, que foi chegando na UTI, quando chegou na UTI, foi muito rápido, eu não tive tempo de olhar pro Gilmar, eu não consegui olhar pra ele, pro meu marido, que eles já entraram comigo direto pra sala na UTI, né? Pra quem já teve numa UTI, são vários leitos, um do lado do outro. Tem uma ilha onde os médicos e enfermeiros sentam pra fazer relatório, pra puxar prontuário, essas coisas no meio, né? E aí eu entrei pra aquela UTI e eu comecei a observar, eu fui passando e observando as pessoas que estavam naquela UTI. E a situação das pessoas não era boa. Não era boa. E eu pensei, meu Deus, eu tô aqui por quê? E aí eles me colocaram onde eu ia ficar. Era o leito 5. E aí eu fiquei ali, aí vieram um monte de enfermeiro, fecharam aquela cortina, já me ligaram em mais um monte de aparelho, né? E aí veio o médico perguntando. Aí nisso, a primeira coisa que eu falei, cadê meu marido? Aí o enfermeiro, ele tá lá fora, o médico vai conversar com ele. Só que, gente, eu pensei que eles iam deixar o Gilmar entrar pra se despedir de mim, né? E aí os enfermeiros colocando aparelho, aí colhe sangue, responde pergunta, o que tá acontecendo, aí vem o outro médico, pergunta o que aconteceu pra você estar aqui, aí olha seu prontuário e aquele monte de enfermeiro em cima de você. E aí quando eles terminaram de preparar tudo, de me ligar todos aqueles aparelhos, eles abriram a cortina e aí passou tempo, e aí eu me dei conta de que o Gilmar não ia entrar pra falar comigo, de que o médico que tinha me internado não ia entrar pra falar comigo. E aí, naquele momento, era só eu e Deus. Não tinha mais ninguém ali a quem eu recorrer, com quem eu falar. Porque você não pode ficar com o celular, você não pode ficar com contato, com nada, gente, nada. E ali era só eu e Deus. Só eu e Deus. E depois eu vou contar no vídeo que eu vou fazer resenha do livro Contentamento. Eu tinha começado a ler esse livro alguns dias antes de tudo isso. E eu tinha orado a Deus pedindo pra Ele me ensinar a ser mais contentes mesmo nas situações mais difíceis. E acho que Deus olhou lá do céu e falou, tá bom, filha, vou te ensinar. E, gente, naquela hora que eu tava ali sozinha, era só eu e Deus, mais ninguém. Eu respirei fundo, fechei meus olhos e falei, Deus, tá bom, aceito tua vontade, porque eu sei que ela é perfeita, mas eu só te peço uma coisa, não me deixa me sentir sozinha aqui, não me deixa me sentir desamparada aqui. E, gente, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, em nenhum momento que eu estive ali naquele hospital, eu me senti sozinha.